Gravando. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, diz assim: Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma passagem a qual a palavra que sai da boca de Jesus, Filho de Deus, deixa muitas pessoas intrigadas, deixa muitas pessoas entusiasmadas, que após buscar a vontade de Deus, elas conseguem ajuntar para si as coisas da terra. Mas tudo que é relacionado no Novo Testamento é uma réplica do Velho Testamento. Do Velho, na verdade, não, mas do Antigo Testamento, porque tudo que está escrito na Bíblia, para mim, é válido. Desde o Bereshit, que é Gênesis, até o Apocalipse, que é o Apocalipse, do evangelista João. Então eu quero que você entenda que tudo o que acontece no Novo Testamento é o que já aconteceu no Antigo. E quando Jesus disse, porém buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, ele está ensinando o início de todas as coisas, quando Deus criou tudo. A Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo número 1, a seguinte palavra que vem de Deus: no início criou Deus os céus e a terra. 18 bilhões de anos depois, o versículo de número 2 diz: e a terra está sem forma e vazia. Aquilo que Deus cria não é sem forma e jamais vazio. Existe algo naquilo que Deus cria. Então, quando Deus cria todas essas coisas, Ele criou todos os seres da terra pelo poder da sua palavra. Ou seja, pelo poder da sua palavra significa as 10 emanações de Deus. Tudo que existe no universo, tudo que existe no planeta Terra, foi criado pelo poder de Deus através da sua palavra, que existe dentro dele. Ele disse 10 vezes a palavra haja, ou seja, haja luz e houve. Haja firmamento e houve o firmamento. Haja separação, haja as águas, haja os animais selvagens, haja os animais selváticos. Então tudo que Deus disse haja se formou. Ou seja, 10 vezes Deus criou tudo. Mas quando Deus olhou para a terra, para os animais, para as águas, para o dia, para a noite, Ele viu que faltava algo e Ele decidiu criar o homem. Eu estou pregando sobre o que Jesus disse. Eu estou falando sobre o que saiu da boca do Filho de Deus, Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que são as coisas de cima. E as coisas de baixo, da terra, vão ser acrescentadas. Então quando Deus cria o homem, Ele decide descer na terra e assenta sobre a terra. E o homem, ele começa a criar com as suas próprias mãos. Ele começa a formar o homem como barro, do pó, da areia. E para quem não sabe, estudiosos, tradutores, historiadores relatam que o homem foi criado debaixo de uma árvore, na cidade do Éden. E essa cidade do Éden também criou-se Deus um jardim dentro da cidade, que é conhecido como o Jardim do Éden. E nesse Jardim do Éden existe uma árvore que historiadores dizem que até hoje existe essa árvore, que é conhecida como a árvore da vida. Então não foi à toa que Deus disse 10 vezes haja, e não foi à toa que Deus criou o homem embaixo desta árvore. Esta árvore possui 10 raízes, e Deus criou o homem embaixo da sombra dessa árvore. Criou o homem de baixo para cima, começou a criar o homem pelas pernas, pelos pés, foi criando o corpo, criou o pescoço, o cabelo, os olhos, a boca, mas este homem que Deus criou ainda era um boneco. Ainda era um boneco, porém enraizado na terra, porque quando Deus criou o homem, Ele fez os dedos do homem da mesma maneira que Ele disse, 10 hajas, e da mesma maneira das raízes da árvore, que são 10. Então o homem foi criado com os 2 pés, mas com 10 dedos enraizados no barro. Mas quando Deus cria o boneco, Ele olha para o boneco e pega a sua boca e coloca nas narinas do boneco. Quando Ele coloca nas narinas do boneco, Ele assopra, e assopra o fôlego de vida. Quando assopra o fôlego de vida, o boneco se desprende com os 10 dedos dos pés da terra, para se cumprir o que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus 6,33.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Por quê? Porque Deus criou o boneco, Deus criou eu e você, o homem, na terra. Porém, para buscarmos primeiro as coisas do céu, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas, o boneco se desprendeu da terra para buscar as coisas do alto. É por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar as coisas do alto, dos céus, que as demais coisas da terra vos serão acrescentadas. Ou seja, depois que Deus criou o boneco e o boneco se desprendeu da terra, ele é livre, livre para adorar em espírito e em verdade. É isso que Deus procura na face da terra, aqueles que adoram e adoram em espírito e verdade.